em nome de Jesus. Amém. Paz, meus irmãos. Por favor, tome o assento, obrigado. Enquanto adorávamos a Deus, eu confesso a vocês que eu estava com a mente em outro lugar. E num lugar muito distante daqui. Eu estava com a mente no Iêmen. Logo no Iêmen, né? É que eu faço parte de uma instituição missionária chamada Conexão Global já há 10 anos. Eu faço parte estatutariamente dessa instituição missionária, que hoje está sediada em Vitória do Espírito Santo.
líder daquela localidade. E o pastor não teve dificuldades de conseguir as aprovações, inclusive a aprovação do imã, né, que é o muçulmano, o líder, né? Porque quem é que vai querer aquela terra? Aí ele comprou, mas é muita terra. Ele voltou para casa e ele disse que Jesus visitou ele de novo. A estimativa para achar água naquele deserto tinha que se cavar cerca de 400 metros de profundidade. Então não tinha como achar água. E ele disse que Jesus apareceu a ele e disse: vem cá comigo. E ele foi. Jesus levou ele num lugar e disse assim: você vai cavar o poço aqui. E ele disse que contratou a empresa de cavar poço e foi. Com 9,5 metros a água jorrou. Amados, vocês precisam ir lá para vocês verem o que foi construído naquele lugar. Eu não estou falando assim de uma estruturazinha não, de uma engenhocazinha não. Eu estou falando de uma estrutura gigantesca, com campos de futebol, quadras de esporte, estúdio de televisão, hotel. Não é uma coisa incrível. Evidentemente que tem segurança 24 horas contratado. Porque a proposta do pastor construir aquilo é exatamente para que os garotos muçulmanos, que são apaixonadíssimos por futebol, todos os anos os pais liberarem eles para passar uma semana. E 100 mil jovens, 100 mil meninos muçulmanos passa anualmente nesse lugar. E eles, quando chegam lá, só fazem jogar bola, tomar banho de piscina. E tem os voluntários, né, os ex-muçulmanos, que agora são cristãos, que servem aqueles garotos que passam lá. 100 mil anualmente. Só que não se fala de Jesus, porque é proibido. Não pode falar de Cristo. Jesus te ama. Eles vão lá, jogam bola. Só que quando os garotos voltam para suas casas, os pais dos garotos ligam para o apóstolo Samé Maurício e perguntam assim: o que foi que vocês fizeram com o meu filho? Porque o meu filho está mudado. O estilo de vida, a forma de como os cristãos se comportam com aqueles garotos, evangeliza aqueles garotos. E eu fui nessa reunião missionária e tinha gente de tudo quanto era, de vários países. Ex-fabricante de bombas, não, gente, é só gente da mais alta periculosidade. Gente que se você olha assim, se eu encontrasse um cara desse há 20 anos atrás, eu corria dele. São caras inteligentíssimos, que falam vários idiomas, preparadíssimos tecnologicamente, cientificamente. O mal é perspicaz, o mal é... Satanás é inteligente. Satanás é inteligente. Satanás é tão inteligente que Satanás não se divide. E eu não sei por que a gente se divide tanto. Eu não sei. São palavras do próprio Cristo quando ele expulsava um demônio, Lucas 11, e estava ele expulsando um demônio qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou a multidão. Mas algum deles dizia: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Jesus deixa escrito aqui em letras garrafais que o reino de Satanás é hierarquicamente muito bem organizado. Quando Lúcifer, os antigos o chamavam de Chamael, aquele que atrai a Deus por sua beleza. Deus criou
com um toque de singularidade. O verbo hebraico para a criação de Lúcifer, de Ezequiel 28, é que ele foi criado dentro de uma simetria perfeita. E como o céu é diferente daquilo que muitos pensam, inclusive crentes, os santuários no plural, Lúcifer, Chamael tinha acesso, que se reunia com os anjos, e os anjos são subdivididos em categorias, iam ao pátio da adoração, onde está a plataforma do trono, prestava ali culto. Mas você sabe que houve a rebelião. Apocalipse capítulo 12 diz que um terço das estrelas dos céus seguiram-no. E estrelas na Bíblia é número 1, astro, 2, anjos, porque em Ezequiel 38, Jó 38, diz que quando Deus estabeleceu os fundamentos da terra, que as estrelas lhes aplaudiam. As estrelas ali são os anjos. E em terceiro lugar, a estrela é pastor também, Apocalipse capítulo 1. Os anjos, as estrelas, as 7 estrelas das 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ali são pastores. Quando Lúcifer se rebelou, que foi expulso, Deus tirou sua beleza, vários anjos de várias categorias estavam com ele. E o que foi que ele fez? No seu reino, ele pegou os anjos mais inteligentes, que são chamados de principados, são demônios que trabalham dentro da área sociopolítica internacional, por exemplo, são demônios de alta patente. Aí vem as potestades, que são os demônios que trabalham nacionalmente num país. Depois das potestades vem os governos, que são os demônios que trabalham no estado. E depois vem as hostes, que são os demônios de baixo instinto, o estilo cananeu, o habitante que vem de baixo. Dentro dos principados, potestades, governos e hostes, existem os epítetos de Satanás. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Os epítetos de Satanás são demônios que trabalham em jurisdições. Não fique pensando que os demônios fazem o que quer. É um reino hierarquicamente muito bem organizado. E eu sei que é forte o que eu vou falar aqui, e eu não estou falando para vocês, estou falando para nós. O reino de Satanás é mais unido do que nós. Infelizmente, o reino das trevas é 1000 vezes mais unidos do que nós. E eu estava nessa reunião secreta de missões e eu pude ver isso. Você sabia que a maior religião do mundo hoje chama-se islamismo? Que o mundo tem 1,7 bi, 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos no mundo. Você sabia que no Brasil nós temos mais de 2.500 muçulmanos e que nós temos mais de 200 mesquitas e que nós já temos feriados muçulmanos no Brasil? Você sabia? E nós estamos assim de braços cruzados porque nós estamos levantando as nossas bandeiras individuais e não a bandeira de Cristo. E quando alguém quer fazer alguma coisa em prol do reino, tem sempre alguém que se levanta contra aquele alguém que quer glorificar a Cristo. E às vezes a gente se esquece que Deus sempre levanta uma liderança para exercer uma obra, executar um projeto. E lembrando-me do Iêmen, enquanto o pastor Adriano cantava, tinham 4 pastores do Iêmen nessa reunião. Irmãos, esse dia eu chorei, que até hoje ainda choro quando eu lembro disso. E eu choro porque eles diziam assim, eles falavam em árabe, aí um outro falava inglês, e um pastor que estava com a gente, because I don't speak English, aí a gente precisava de um intérprete português, e o motivo do choro é porque eles diziam assim, ó, nós temos vontade de cantar e a gente não pode, nós temos vontade de orar, e a gente não pode orar. Eles não podem fazer assim, meu Deus, em nome de Jesus.
eles não oram alto, eles pegam um na mão do outro. A intensidade da oração é vista pela quantidade de lágrimas que o irmão está derramando. Porque não pode orar alto, porque senão alguém ouve. Vocês não lembram que 7 meninos da Jocum foram assassinados no Iêmen, na praça pública? E outra, até hoje eu me emociono com isso. Eles dizem assim: nós não podemos falar de Jesus para qualquer pessoa, porque senão a gente pode estar falando de Jesus para a pessoa errada. Ainda tem isso. Que eles, como assim, pastor? Falar de Jesus para alguém que vai denunciar o local de culto deles, porque eles congregam escondido. Eu conheci uma moça, tinha uma senhora presente chamada Aina. Ela foi expulsa da casa dela. O marido expulsou ela de casa e ele ficou com os 2 filhos. E ela saiu do país dela e foi parar no Egito e ficou na praça do Egito, sem eira, sem beira, como a gente diz aqui no Brasil. E ela acabou achando guarida com esse pastor Samé Maurício. E ela, apaixonada pelos 2 filhos, um dia ela ligou, teve acesso aos filhos, né? E acabou que o ex-marido dela conversou com ela. E ele disse assim: olha, eu vou me casar. E a minha nova esposa não aceita os meninos, e eu coloquei os meninos à venda. O pai colocou os 2 filhos à venda. Irmãos, essa mulher, quando ela falava, ela assaltava. Porque ela trabalhou 2 anos vendendo lanche para comprar os próprios filhos dela. E ela juntou dinheiro, mandou para o ex-marido dela, e o marido dela embarcou os filhos para o Egito. Amados, eu fiquei pensando assim: no Brasil a gente está no céu. E uma das coisas que o pastor mais tocou no assunto durante os dias em que a gente esteve lá foi por unidade. A gente precisa se unir. Nós somos um exército. Quando Paulo em Efésios 6 fala dos ataques de Satanás, a metáfora usada por Paulo aqui em Efésios capítulo 6 é que Paulo olhou para o soldado romano, o exército mais militarizado da época, e Paulo olhou para o soldado romano, viu que ele tinha um capacete, via que ele tinha uma couraça, viu que ele tinha um escudo, via que ele tinha uma espada, via que ele tinha um coturno. Ele disse: o crente tem que ser assim. O crente tem que ser assim. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. E depois ele vai pontuando. A gente precisa dessa couraça. A couraça protege o órgão vital principal, que é o coração. A gente precisa guardar o coração. A gente precisa colocar o capacete na cabeça, porque as nossas guerras não estão ali, as nossas guerras estão aqui, na cabeça, na mente. Suas preocupações estão onde? Insônia. Use o capacete, coloque o capacete na cabeça. Ele fala da espada, a palavra, e ele fala do escudo, que para mim é importantíssimo essa parte aqui, sabe? Tudo a ver com a nossa reunião. O escudo que Paulo fala, não é o escudo grande, também não é o pavês. Lembra que Salomão tinha os escudos de ouro e ele tinha os paveses. Os paveses são aqueles escudos de acrílico que a polícia militar usa, que fica um junto do outro para proteger todo o pelotão. Paulo não está falando do escudo grande, do escudo pequeno, nem do pavês que protege o pelotão. O termo que Paulo usa aqui é tieron, que não é um escudo que protege só um soldado. O escudo que Paulo está falando aqui é o escudo que protege o soldado e mais um. Nós temos que proteger o nosso irmão. Nós precisamos de unidade.
Ô Caim, cadê o seu irmão? Eu porventura sou guardador do meu irmão? Quem não guarda o seu irmão é o assassino dele. Nós somos de denominações diferentes, mas nós servimos o mesmo Deus, estamos caminhando no mesmo caminho. Gente, nós somos filhos do mesmo Pai. E eu vou falar uma coisa para os senhores. A igreja precisa despertar. Se unam em propósitos de evangelização, propósito de missões. Afinal de contas, a igreja, irmãos, o lema da igreja primitiva era um coração cheio de amor incendiando outros corações. Vou contar um testemunho para vocês aqui que eu lembrei. Tinha uma moça que hoje ela está na Síria, né? A Síria está completamente destruída. Depois vocês podem procurar fotos aí no Google. Se informem sobre a Síria para vocês verem como é que está a Síria. A Síria foi completamente destruída. A Síria tem centenas de milhares de mulheres sem esposos, porque todos foram decapitados pelo Estado Islâmico, por exemplo. E essa moça, que a gente conhece, ela está hoje na Síria cuidando de viúvas. E nós mantemos de alguma forma o trabalho missionário dessa moça. O islamismo, ele é terrível. O islamismo, ele é terrível. O islamismo segue à risca aquilo que manda o Corão, ou ao Corão, como você queira. Recitação. Só para você ter uma ideia, para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é necessário uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Caso contrário, esta cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9 criança por família. E uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque seria necessário entre 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não existe modelo econômico que sustente a cultura por este tempo. Um exemplo: taxas de natalidade na França, uma criança por família. Inglaterra, uma criança por família. Grécia, uma criança por família. Alemanha, inclusive estive lá recentemente, uma criança por família. Itália, uma criança por família. Espanha, uma criança por família. Nos 31 países da Europa, os 31 países da comunidade europeia, a taxa de fertilidade é de uma criança por família. Pesquisas históricas afirmam que é impossível reverter este número. Isso quer dizer que a Europa, como a conhecemos hoje, ela vai deixar de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Aí você pergunta por quê? Por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de uma criança por família, mas nas famílias muçulmanas é de 8 crianças por família. Cada família tem no mínimo 8 crianças. No sul da França, por exemplo, onde existe o maior número de igrejas, agora são mesquitas muçulmanas. 30% dos que têm menos de 20 anos na França hoje são muçulmanos. Ouçam isto. Em Marsella, Paris, entre outras, os que têm menos de 20 anos somam cerca de 40% e são muçulmanos.
eu estive em Londres e eu fiquei assim assustado em andar nas cidades de Londres, porque todo lugar que você vai em Londres, você vê uma mulher de burca, você vê um muçulmano. Nos últimos 30 anos, a população islâmica na Inglaterra cresceu de 82 mil para 2 milhões e 500 mil muçulmanos. Existem 15 cidades na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que todos os prefeitos são muçulmanos. Esqueça aquela ideia de muçulmano radical e muçulmano moderado, porque o moderado só levanta a bomba, o radical vai colocar fogo no estupim. Aí você pode dizer, pastor, mas isso apenas na Europa. Olha só, na Holanda, a cada 2 bebês que nascem, um é muçulmano. Na Rússia existem 23 milhões de muçulmanos, um em cada 5 russos. 40% do exército russo, logo, olha agora, o Talibã tomou aquele país, a Rússia já mandou uma notícia de uma reunião que vai ter amanhã, apoiando o Talibã. O mundo, o mal está unido. Em 2025, 1/3 dos recém-nascidos da Europa, todos serão muçulmanos. E você pode dizer assim, pastor, mas isso é apenas na Europa. Amados, não é apenas. Gente, eu sou da Assembleia de Deus, tá? Os missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg saíram da Suécia para Belém do Pará. A maioria de vocês que devem conhecer a história. 86% de protestante havia na Suécia, quando Gunnar Wingre e Daniel Berg saíram de lá. Hoje não tem 15% de protestante da Suécia. Sabe qual é a maior religião da Suécia? Islamismo. É islamismo. Ah, mas isso é lá na Europa, pastor. Gente, no Canadá a maior religião é muçulmana. Os países da América Central, América Latina, os países da África nem se falam. O mundo muçulmano se uniu de tal forma para o crescimento. O investimento é bilionário em congressos nacionais de várias nações. O Brasil recebeu muito dinheiro dos muçulmanos. Vocês não lembram quando a Gleisi Hoffmann, o Lula perdeu, ou a Dilma perdeu, ela foi solicitar ajuda onde? Lá no Oriente Médio. Saiu até na Al Jazeera, a mulher pedindo ajuda para uma intervenção no Brasil. O Brasil, dinheiro nosso, terreno nosso, da União, foi doado para a Palestina, que nem Estado é, e lá tem uma embaixada da Palestina. O mal cresce a cada dia, enquanto a gente precisa, essa manhã Deus tinha que fazer essa manhã acontecer. Nós precisamos nos unir, irmãos. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos unir. Fale para alguém aí, vamos nos unir. Derruba essa placa denominacional. Nesse momento a placa denominacional cai por terra. Só o nome de Cristo é glorificado. Chega de brigar por almas. Brigar por almas. Teve uma reunião na Holanda, pastor, e a missionária americana foi pregar. Billy Graham ainda estava vivo, e a mulher pegou o microfone e ela ficou com o microfone na mão sem saudar a plateia. E passou 1 minuto, 2, 3. O doutor Billy Graham levantou, tocou nela e perguntou: o que está acontecendo? Ela disse: eu vejo esses pastores todos como balões, um querendo subir mais que o outro. Gente, que Jesus mande alfinetes hoje, que, sabe, Jesus precisa ser glorificado. Ser glorificado. Então o mundo muçulmano cresce. O mundo, pô, pastor, você achou? Não sei se eu estou fora daquilo que vocês, que o pastor Júnior, que o pastor Adriano e pastora Débora pretenderam hoje. Mas é bom que a gente acorde para isso. Acordem. E aquele menino, aquela moça, né? A moça que está lá na Síria, né?
Gente, a história eu conheci histórias assim muito loucas, entendeu? Que só sendo crente mesmo, ela aceitou Jesus com um menino, com um amigo, né? Ela tinha um menino que passou no vestibular e ele ia para a Europa para estudar medicina na Europa, fazer medicina na Europa. E ele acabou conhecendo Jesus. Aí ele foi batizar nas águas, porque a igreja cresce debaixo d'água, né? Ele foi batizar nas águas e o pastor perguntou para ele: você está preparado? Quando o pastor lá pergunta se está preparado, é porque agora vai ter que se tornar pública a sua fé. Aí ele disse: pastor, eu posso pensar mais? O pastor disse: pode. Aí ele voltou uma semana depois e disse: pastor, eu estou preparado. E o pastor batizou ele nas águas e ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele chamou o pai para conversar. Ele disse: pai, é o seguinte, eu tenho algo para falar para o senhor. Eu tenho ido à igreja do povo da cruz. Eu tenho ido à igreja do povo da cruz e eu me batizei nas águas. E agora eu faço parte do povo da cruz, que é assim conhecido. O pai dele chamou ele na sacada do 7º andar e empurrou ele de cima a baixo. E ele morreu, o garoto. Não fique pensando que o pai dele foi preso. Recolheram o corpo, sepultaram e ponto final, porque renunciou à religião muçulmana. Essa moça que está na Síria, ela também se batizou junto com o rapaz. E ela foi para casa e ela mesma disse que quando chegou em casa, o pai dela estava encostado na porta de entrada. E ela chegou: boa noite, pai. Já não tem mais salam aleikum. Boa noite, pai. E ela pegou no braço esquerdo dele, ela disse, eu tenho algo para falar para você, pai. E ele calado. Ela disse que sacudia o braço dele e ele parado naquele lugar estático. Ela disse: pai, eu tenho algo para te falar. E depois que ela disse isso por 3 vezes, ela disse que ele agarrou pelo braço violentamente, puxou ela até a cozinha, puxou uma cadeira, fez com que ela se assentasse naquela cadeira. E ele disse assim: você está pensando que eu não sei que você está indo para a igreja do povo da cruz? Desde o primeiro dia que você foi, eu sei. Aqui tem 400 mesquitas, uma a cada 100 metros. E o primeiro dia que você foi para a igreja do povo da cruz, ele abriu o armário, pegou uma lata, bateu na mesa, abriu e disse assim: você sabe o que é isso? Ela disse: não. Ele disse: isso aqui é o que você come todos os dias que você chega da igreja do povo da cruz. Sabe o que era? Estricnino, veneno de rato. O primeiro dia que você foi, eu coloquei na sopa e você comeu com a sopa, e eu esperei você cair aqui em cima da mesa e nada te aconteceu. Aí eu disse: não é possível. Fui no depósito e cheguei lá, perguntei: vocês me venderam isso aqui como veneno de rato? Me disseram: isso é veneno de rato. Ele disse: esse não funciona, eu quero o mais forte que você tiver. E eles me venderam esse saco que é o mais forte e letal que existe. E todos os dias você come com sopa e você nunca morre. E pelo fato de você nunca ter morrido, ele foi, abriu a porta da casa e disse: eu não vou te matar, vai e segue, porque eu acho que esse Deus que você serve é muito forte. Ai, irmãos, como diz o irmão de Pernambuco, esse Deus nosso não é gente não, irmão. Esse Deus é tremendo. Diga aleluia amanhã de hoje. Essa irmã, essa missionária, que é uma jovem de 27 anos, linda, está lá trabalhando, cuidando de viúvas, porque seus maridos foram decapitados. E o que é que a gente faz? A gente trabalha com igrejas, com pessoas que se unem em propósito da evangelização mundial através da Conexão Global, que não é minha proposta aqui hoje de forma alguma. Eu estou falando apenas da unidade. Vocês precisam se unir aqui nessa cidade.
Gente, tem quase 200 mil habitantes aqui. Quantos por cento dessa cidade é cristão, pastor? É crente. Quantos por cento? 20%, apóstolo? 30%? Não entendi. Vamos dizer 20%. Tem 170 mil de 20%, dá o quê? 34. Gente, tem 50 mil pessoas aqui crente. E tem 120 mil que não é. $120 mil pessoas dessa cidade que não é salva. E às vezes a gente fica brigando por placas denominacionais, por A, por B, lutando entre nós mesmos, enquanto o inimigo, ele avança de forma assustadora. Acordem, por favor. A Bíblia diz que Deus acrescenta à igreja as almas que devem ser salvas. Em uma igreja Deus vai mandar mais, em outra igreja Deus vai mandar outras. Mas não significa que você é menos importante do que aquele que tem mais. Você é importante, é de acordo com a sua capacidade. Eu gostaria de orar com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos unir em propósitos. Vamos nos unir. Não quero mais tomar o tempo de vocês. Eu quero apenas só celebre a Deus. Fale alguma coisa que glorifique o seu nome. Faz assim com a mão. Eu sei. Aleluia. Fale alguma coisa para Jesus. Oh glória. Celebre a Deus. Receba renovo na manhã de hoje. Receba visão de Deus na manhã de hoje. Receba ferramentas novas de Deus. Tudo que está bloqueado no mundo do Espírito, todo nó seja desatado em nome de Jesus. Receba novas estratégias, novos modelos de evangelização, de alcançar pessoas, de alcançar vidas. Receba em nome de Jesus poder para desenvolver o seu ministério, o seu chamado, em nome de Jesus. Tem liturgias diferentes aqui, tem modelos de culto diferentes, tem aqui, tem placas diferentes, tem, mas tem um só Deus aqui. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua igreja cresça, desenvolva um trabalho extraordinário para Deus. Irmãos, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Na tua igreja você tem que ter no mínimo um André. E eu tenho certeza que na sua igreja tem um cara chamado André. Tem um André na tua igreja. Com ele que sua igreja vai crescer. André sempre tem um trabalho. Pastor, tenho 1000. Tem que ter um André no meio. Esse André leva Pedro. Esse André não tem dificuldade. Esse André tem 5 pães sempre. Tem peixe sempre. Sempre. Tem um André que está do teu lado, que vai te motivar, que vai te ajudar. Tem um André. Vamos orar? Senão daqui a pouco eu vou começar a pregar. Canta. Glória a Deus.
um propósito, pastor Adriano. Unidos num só propósito. Se unam, gente. Com certeza não estão todos os pastores da cidade aqui, mas olha, na próxima reunião, vocês que estão aqui, voltem. A notícia vai chegar que as coisas estão mudando. Estava conversando com o pastor Adriano ontem à noite. As intenções dele são as melhores possíveis para que haja uma unidade em meio aos pastores aqui da cidade de Barreiras. Então se unam. É muito bom esse tempo de comunhão. Esse tempo, na verdade, é preciosíssimo. É preciosíssimo. Lancem por terra qualquer diferença, qualquer barreira. Não tenha dificuldade de lançar certas coisas por terra, porque nós somos muito bons para ofender e nós somos muito ruins para perdoar. E hipocritamente a gente sempre ora o Pai Nosso. Eu estava lembrando aqui, querido pastor Adriano, querida pastora Débora, pastores, pastoras, de Jim Elliot. Jim Elliot era um cara muito rico, filho de uma família muito rica americana, mas com um chamado missionário assim extraordinário. E o que foi que ele fez? Mais baixinho, por favor. Ele tinha um chamado para ir para evangelizar os índios Aucas. E ele saiu lá da Nova Inglaterra, né, Massachusetts, e ele foi para evangelizar os índios Aucas, que eram canibais. E quando ele chegou no campo missionário, ele conheceu a Elizabeth, moça que ele se casou, também uma moça muito inteligente. E eles se casaram e ela engravidou e teve uma garotinha chamada Valerie, era o nome da garota. Era muito difícil evangelizar os índios, porque os índios comiam gente. Mas eles eram muito. Eles montaram uma base missionária. Tem um filme sobre isso. Eles montaram uma base missionária. Eles tinham helicópteros. Eles tinham um helicóptero. E eles pensaram de como chegar na aldeia, né? Como chegar até os índios. E eles começaram a sobrevoar o local. E eles tiveram a ideia de começar a jogar cestas com alimento para os índios. E eles avistaram índios e viu que os índios pegaram aquelas cestas. Quando foi um dia, eles pousaram o helicóptero. Estava o Jim Elliot, estava o Macaulay, estavam mais outros 2 missionários e um piloto. Eles desceram e conheceram o índio. E aí começaram a se comunicar com esse índio. Aí voltaram para a base, aí foram indo e voltando, indo e voltando. Até que um dia o índio disse que levaria eles dentro da aldeia. E eles pararam o helicóptero junto do rio e desceram os missionários, seguindo aquele índio, né? Só que era uma emboscada. Os índios canibais mataram todos os missionários. Jim Elliot correu para o avião e pegou o rádio do helicóptero e ligou para a base missionária. E a Elizabeth Elliot perguntou se ele estava voltando, mas ele estava flechado, porque aquele índio com quem eles se comunicavam foi o índio que flechou ele. Jogaram os corpos dos missionários no rio. Foram achar os corpos dos missionários dias depois. O helicóptero ficou lá no local. Vários missionários americanos voltaram para os Estados Unidos da América e pediram que a Elizabeth voltasse para os Estados Unidos, mas a Elizabeth disse que não ia voltar. Irmãos, propósito é propósito. E ela não voltou para os Estados Unidos, ela ficou lá na base missionária. E ela disse: o sonho de Jim e a missão que ele recebeu era de evangelizar os índios Aucas. Aconteceu um problema de enfermidade na aldeia. E as mulheres dos índios canibais foram para onde?
na cidade, na base missionária, onde tinha enfermeiras, médicas. E aí as irmãs missionárias começaram a cuidar das esposas dos índios canibais. E através dessa comunicação e dessa ajuda, Elizabeth Elliot foi para onde? Dentro da aldeia, para evangelizar. Ela ganhou a aldeia para Jesus, irmãos. Ó, no dia do batismo nas águas, uma filha de índio para batizar. Uma filha de índio para batizar. E batizar, de batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tinha um índio, né? Chegou a vez do índio, o índio aí, ó, voltou para trás. E aí ia chegando a vez dele, ele ia para trás. Até que não teve mais jeito. Quando ela pegou ele para batizar, ele disse assim: eu quero falar uma coisa para a senhora. Antes da senhora me batizar, ela disse: pode falar. Ele disse: fui eu quem matei o missionário Jim. Fui eu quem flechei o missionário Jim Elliot. Ela disse: isso já não importa mais. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, lancem por terra as diferenças, picuinhazinhas, besteirinhas. Satanás não vai se andar no arraial da união de pastores de Barreiras, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que abençoe cada pastor que está aqui, que abençoe cada bispo, cada apóstolo, cada pastora, cada missionário, cada missionária, cada obreiro do teu reino. Peço, Senhor, que abençoe-os de forma extraordinária. Alargue as suas tendas, visitem suas amassadeiras, suas sementeiras, visitem seus apriscos, Pai. Visite o aprisco de cada ovelha. Traz do céu novas revelações, ciência da tua palavra, entendimento, capacidade para o pastoreio. Faz acontecer na vida de cada um, ó Deus. Aqueles que estão enfrentando dificuldades, mas têm um chamado. Confirma a cada dia as obras das mãos dos seus filhos, segundo o beneplácito da sua misericórdia. Te peço pela vida do pastor Adriano, pela vida da pastora Débora, pelo seu redil, pelas suas ovelhas, pela liderança aqui na união de pastores dessa cidade. Pai, faz algo como nunca houve antes. Glorifica-te a ti através da vida desses homens, dessa unidade, no nome de Jesus. Eu te peço essas coisas, agradecido para sempre. Amém. Amém. Seja